Êxodo capítulo 32, nós vamos falar aqui do bezerro de ouro, que é um triste episódio, mais um dos tristes episódios aqui do povo de Israel. Isso vai de encontro um pouco ao que eu falei em alguns vídeos anteriores, dizendo o seguinte, que as leis estavam sendo escritas para que não se houvesse desculpas do que nós deveríamos guardar e daquilo que nós deveríamos nos lembrar. Aqui está muito claro, Moisés estava lá, naqueles 40 dias e 40 noites, né, diante de Deus. E aí o povo entende que Moisés estava demorando, então eles vão até Arão, perturbam Arão, e Arão também cede e monta um bezerro de ouro para que esse bezerro seja objeto da adoração. Quer dizer, um dos mandamentos que já havia sido ensinado para o povo, estava muito claro que não se deveria adorar essas imagens, já estava muito claro. Mas o povo parece que tem uma memória muito curta, e é assim até hoje, então nesse período desses 40 dias, eles se perverteram. Eles meramente disseram para Arão, não, vocês vão lá e você vai fazer esse bezerro de ouro para que a gente possa adorar esse bezerro, e adoram esse bezerro, e aí Deus fala para Moisés, você vai lá e desce, porque aquele povo lá que você tirou do Egito se corrompeu e de forma muito rápida, né, se desviou para outro caminho, fazendo ali um bezerro para si mesmo, e dizendo que esse bezerro de ouro era o Deus de Israel. Olha o tamanho do absurdo, né? E aí o Senhor ainda disse a Moisés, né, que tem visto que esse é um povo teimoso, e aí ele já fala o seguinte, agora me deixe que eu vou lá e minha ira vai se estender sobre esse povo, porque obviamente, né, o Senhor já sabia, já tinha visto tudo aquilo que já tinha sido feito. Deus, de forma muito paciente, atende até desejo de comer carne desse povo no Egito. Em dado momento, ele está ali passando as instruções para Moisés e o povo não consegue esperar os 40 dias. Então, o Senhor realmente diz, olha, o meu furor vai acontecer naquele povo. E aí Moisés, um grande Moisés, vai lá e intercede por este povo a Deus. Senhor, realmente não faça isso, né? Aí ele vai, né, diante de Deus. Então aqui a Bíblia nos dá um ponto bem interessante, né, que é no versículo 14, na versão que eu estou lendo aqui, diz assim que o Senhor mudou de ideia sobre o mal que ele ia fazer ao povo, né? Na verdade, esse daqui é o relato, obviamente, que nós recebemos dessa escrita, né? Mas, claro, Moisés ele intercede assim, diante de Deus do povo, mas aqui não há nenhum tipo de dilema em relação a Deus ser imutável. Não, Deus ia fazer alguma coisa, aí Moisés fala com Deus e aí ele pega e muda de ideia. Obviamente que tudo isso já era determinado por Deus desde a fundação do mundo, então claramente que Deus já intencionou exercer essa misericórdia sobre esse povo. E aí, né, Moisés desce lá do monte, né, com as tábuas na mão, e aí ele vai lá, fala com aquele povo, né, e aí quando, enfim, é uma situação um pouco mais difícil, né, mas o fim das contas imaginem vocês, né? Quando eu coloco uma situação difícil, vocês me desculpem aqui um pouco de um parênteses aqui, é que imagine você é o Moisés, você está lá descendo com as tábuas de Deus na mão, e você está lá ouvindo o que Deus quer falar ao povo, e você volta para aquele lugar, e você vê aquele povo que tanto sofreu no Egito, se corrompendo, idolatrando um bezerro de ouro. Eu não consigo imaginar o nível de estresse que Moisés possa ter sentido, mas o que a Bíblia nos fala, né, que quando ele viu aquela festa que aquele povo fazia e tudo mais, ele ficou tão irado que ele arremessou as tábuas de pedra que ele tinha recebido, né? Ele arremessou aquelas tábuas ao pé do monte e quebrou. E aí ele também ficou extremamente furioso e destruiu aquele bezerro e tudo mais. E aí ele teve seu momento de indignação, que é uma coisa que qualquer um de nós, talvez na posição de Moisés, teríamos enfrentado, né? Enfim, o povo propenso ao mal, é o que eu sempre digo, né? A humanidade, ela deixa muito clara a sua depravação total quando ela se esquece de Deus nesse sentido e prova que está sempre inclinada a fazer o que é mal. E aí Moisés, após que o povo, quando ele percebe que o povo estava ali já incontrolável em relação a isso, né? Ele se coloca ali e diz o seguinte, ó, quem é do Senhor vem até mim. E aí quem foi até Moisés? Foram os filhos de Levi. E aí ele vira, né, para aquele povo que chegou até Moisés e diz o seguinte, olha, cada um de vocês, né, da tribo de Levi, vocês coloquem uma espada na cintura de vocês, né? Vocês vão passar a noite por esse arraial de porta em porta e cada um mate o seu irmão, o seu amigo, o seu vizinho. Ou seja, Moisés ele ordenou matar os idólatras. E aí pode ser que você pense o seguinte, bom, então Deus é ruim, Moisés é pior ainda, mas a questão aqui não é essa, a questão aqui é que havia uma aliança que nós falamos em outros capítulos com este povo e que este povo não honrou esta aliança, a não ser esses de Levi que foram até Moisés.
E aí nós percebemos que a aliança com Deus, neste momento aqui da história, uma vez que essa aliança ela era não preservada, obviamente que haveria um juízo. E o juízo aconteceu na morte desses caras. E aí o que acontece? Os filhos de Levi fazem exatamente o que Moisés tinha ordenado. E a Bíblia nos fala que naquele dia morreu em torno de 3.000 homens, né? E aí, bom, muito claramente esses idólatras aí que morreram, tá? Então, e no dia seguinte, Moisés ele vai então àquele povo e fala o seguinte: olha, vocês cometeram um pecado muito grande, muito, muito grande, tá? E aí vocês precisam desse arrependimento, né? E eu vou lá falar com Deus para que eu faça aí uma propiciação, talvez eu consiga fazer uma propiciação pelo tamanho do pecado que vocês cometeram, né? E aí Moisés vai até Deus e fala: Senhor, realmente o povo cometeu um grande pecado aí, né, contra ti. Eu peço que o Senhor perdoe esse povo. E aí o Senhor disse a Moisés o seguinte: olha, eu vou riscar do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Tá muito claro, né? E aí você vai lá agora, conduz esse povo ao local que eu falei para você. O meu anjo vai diante de vocês, né? E no dia da minha visitação, eu vou castigar esse povo pelo pecado que cometeram, né? E assim, o Senhor, a Bíblia nos fala, né, que o Senhor então feriu o povo, porque fizeram o quê? Idolatraram o bezerro. Então a idolatria aqui foi a causa dessas mortes e desse ferimento que Deus fez a esse povo, que era um povo exclusivo, que era um povo que já tinha uma aliança com Deus, aliança que já havia sido confirmada diversas vezes, o sangue já havia sido aspergido, ou seja, há uma quebra de aliança e por isso tão grave consequência. É importante que você entenda isso. Esse povo aliançado com Deus, uma vez que esse povo volta as suas costas a Deus, é obviamente que a punição só podia ser algo como a morte. Isso está muito claro. E isso não faz com que Deus seja um Deus tirano, aquele Deus maldoso. Não, aqui se trata de justiça. Deus meramente exerceu justiça. Por muitas vezes nós falamos: Senhor, o Senhor é um Deus justo. Ele é. Tão justo que ele mata aqueles que realmente assumem uma aliança com Deus e não a cumprem. É simples assim.